Conheça agora a história da anciã dos orixás, a vovó secular, senhora das águas paradas, da vida e da morte, Nanã Buruquê. Os colares de contas de vidro usados por aqueles que são consagrados são na cor branca com listas azuis. Segundo alguns, o seu dia é segunda-feira, juntamente com seu filho Obaluaê. Segundo outros, é o sábado, ao lado de outras divindades das águas. Seus adeptos dançam com a dignidade que convém a uma senhora idosa e respeitável. Seus movimentos lembram um andar lento e penoso, apoiado num bastão imaginário que os dançarinos curvados para frente parecem puxar para si. Em certos momentos, viram-se para o centro da roda e colocam seus punhos fechados, um sobre o outro, parecendo segurar um bastão. Esse bastão imaginário é o símbolo de Nanã, chamado de Ibiri, um cajado recurvo feito com palitos de dendezeiro, que nasceu junto com ela na sua placenta. Ele representa a multidão de eguns, que são seus filhos na terra dos homens, e Nanã o carrega como se embalasse uma criança. Os búzios, que simbolizam morte por estarem vazios, e fecundidade por lembrar órgãos genitais femininos, também pertencem a Nanã. Ela é considerada a mais antiga das divindades das águas, não das ondas turbulentas do mar como Iemanjá, ou das águas calmas dos rios, domínio de Oxum, mas das águas paradas dos lagos e lamacentas dos pântanos. Estas lembram as águas primordiais. Por ser uma anciã, Nanã Buruquê está presente desde a criação da humanidade. Ela é mãe, terra primordial dos grãos e dos mortos. É a memória do povo, pois vivenciou toda a magia da concepção do universo. Cultuada no Brasil nas religiões de matriz africana, Nanã Buruquê é a senhora da criação. Também é chamada de mãe, avó e senhora da morte, pois é responsável pelos portais de entrada e saída das almas. Para os povos Jejé, povo africano que habita o Togo, Gana, Benin e regiões vizinhas, Nanã é muitas vezes considerada a divindade suprema, e talvez por isso seja frequentemente descrita como um orixá masculino. Nanã Buruquê é uma grande matriarca de muita sabedoria. Representa a velhice, a experiência da vida e os aprendizados mais profundos. De temperamento brando, acolhe e orienta seus filhos. Muitas vezes é temida, intransigente e austera, mas respeitada como a mais velha dos Iabás. Nanã é responsável pelo portal entre a vida e a morte. Ela limpa a mente dos espíritos desencarnados para que possam se livrar do sofrimento de sua jornada, reencarnando sem rastros da vida anterior. Por isso, quando envelhecemos ao decorrer dos anos, começamos a perder a memória. Ela também é protetora dos doentes, desabrigados, deficientes e idosos. Senhora de muitos búzios, ela sintetiza em si a morte, fecundidade e riqueza. Uma lenda que se tem ouvido no decorrer dos tempos, conta-se que na aldeia chefiada por Nanã, quando alguém cometia um crime, era amarrado a uma árvore. Nanã então chamava os eguns para assustá-lo. Ambiciando esse poder, Oxalá foi visitar Nanã e deu-lhe uma poção que fez com que ela se apaixonasse por ele. Nanã dividiu o reino com ele, mas proibiu sua entrada no jardim dos eguns. Oxalá então espionou-a e aprendeu um ritual de invocação dos mortos. Depois, disfarçando-se de mulher com as roupas de Nanã, foi ao jardim e ordenou aos eguns que obedecessem ao homem que vivia com ela, ele mesmo. Quando Nanã descobriu o golpe, quis reagir, mas como estava apaixonada, acabou aceitando deixar o poder com o marido. Hoje, no culto aos egunguns, os homens são iniciados para invocar os eguns. Outra lenda refere-se que certa vez os orixás se reuniram e começaram a discutir qual deles seria o mais importante. A maioria apontava Ogum, considerando que ele é o orixá do ferro, o que deu à humanidade o conhecimento sobre o preparo e uso das armas de guerra, dos instrumentos para agricultura, caça e pesca, e das facas para usos domésticos e rituais. Somente Nanã discordou, e para provar que Ogum não era tão importante assim, torceu com as próprias mãos o pescoço dos animais destinados ao sacrifício em seu ritual.
e é por isso que os sacrifícios para Nanã não podem ser feitos com instrumentos de metal. Quando Nanã Buruquê se manifesta numa de suas iniciadas, é saudada pelo grito de Saluba. Para os orixás dos abismos, da lama e dos pântanos, considerada a mais velha das Iabás, toca-se o satô, um ritmo vagaroso e pesado, apropriado aos lentos movimentos desta deusa, que dança curvada, varrendo o mal, fazendo-lhe sacrifícios de cabra e de galinhas de Angola sem usar facas, e oferece-lhes pratos preparados com quiabo sem azeite, mas bem temperados. Os domínios de Nanã Buruquê são os lagos, mangues, pântanos e encontros do rio com o mar. Também são a lama, a argila e a terra molhada, da qual se originou todo o ser humano. Conta a história que Olorum, Criador Supremo, deu a Oxalá, o orixá criador, a missão de fazer um modelo que daria forma aos humanos. Oxalá tentou criar o homem com vento, madeira, fogo, azeite, pedra e até vinho, mas nenhum material parecia maleável o suficiente para essa tarefa. Foi quando Nanã retirou uma porção de barro do fundo do lago em que morava. Com o barro, Oxalá conseguiu criar a forma humana. Em seguida, Olorum deu ao modelo o sopro de energia vital, dando vida ao homem. Depois, outros orixás ajudaram ao homem a povoar o planeta. Sendo de um elemento que pertence a Nanã, os homens têm que morrer. Afinal de contas, ela cobra de volta aquilo que um dia ofereceu para que o homem viesse a existir. O pedido feito por Nanã foi de que, após a morte, aos que vieram do barro, ao barro devem voltar. Filhos de Nanã Buruquê: Iroko, Obaluaê, Ozani, Euá, Omulu e Oxumaré. Por ser a mais antiga de todos os orixás, é considerada uma mãe. Em sua passagem pela terra, foi a primeira Iabá e a mais vaidosa. Nanã Buruquê desprezou seu filho primogênito com Oxalá, Omulu, por esse ter nascido com várias chagas e doenças de pele. Não admitindo cuidar de uma criança assim, acabou abandonando numa praia. Iemanjá o achou abandonado, quase morrendo, e o curou e o criou como se fosse sua mãe, dando-lhe todo o amor e carinho. Sabendo do que Nanã fez, Oxalá condenou-a a ter mais filhos, aos quais nasceriam os anormais, Oxumaré, Euá e Ossanin, e a expulsou do reino, ordenando-lhe que ele fosse viver num pântano escuro e sombrio. Carregando seu ibiri, suas roupas parecem banhadas em sangue. É a orixá das águas paradas. É considerada o orixá mais antigo do mundo. Quando Urumilá chegou aqui para frutificar a terra, ela aqui já estava. O termo Nanã significa raiz, aquela que se encontra no centro da terra. Nanã tornou-se uma das Iabás mais temidas, tanto que em algumas tribos, quando seu nome era pronunciado, todos se jogavam no chão. Senhora das doenças cancerígenas, está sempre ao lado do seu filho Omulu. É a protetora dos idosos, desabrigados, doentes e deficientes visuais. É um Vodum. Segundo alguns pesquisadores originários de Dessazumé, é a mais velha divindade das águas. Qualidades de Nanã. Nanã Buruquê, no sincretismo, por ser a orixá mais velha, se sincretiza como Santana ou Santa Ana, a avó de Jesus Cristo. Ambas simbolizam a força da natureza feminina na criação divina. Símbolo: o ibiri, que caracteriza sua relação com os espíritos ancestrais. Oferendas e comidas: pirão com batata roxa, jaca e sarapatel. Dia de Nanã Buruquê, a Ubanda, 26 de julho. Saudação: Saluba Nanã. As qualidades e arquétipos de Nanã costumam ser muito reverenciadas. O que muitos não sabem é que Buruquê, na verdade, se refere a um arquétipo e não a um sobrenome. Buruku, a senhora da terra e do dinheiro. A de Joaci, guerreira descendente de Ifé, antiga cidade iorubá. A Japá é temida defensora da mata, vive nos pântanos e está relacionada à morte, lama e terra. Como se conectar com a vovó orixá Nanã Buruquê? Para algumas pessoas, Nanã pode ser a lembrança angustiante da morte na vida do ser humano, mas apenas para aqueles que encaram isso como final, um fardo ou algo negativo. Mas só assim a vida é possível.
Aqueles que praticam boas ações, vivem preocupados com o seu próximo, com a elevação espiritual, desejam ao próximo o mesmo que para si e esperam da vida dias cada vez melhores, essas pessoas têm a morte como algo natural, é inevitável e têm como certeza a imortalidade de sua existência e alma. Para essas pessoas, Nanã é a luz que nos guia. Conhecer a própria vida e o próprio destino é conhecer Nanã. Sua sabedoria está ligada à morte, mas também à vida, ao nascimento, renascimento e fecundidade. É a morte na essência da vida. A minha mãe Nanã, eu peço a bênção e proteção para todos os passos de minha vida. A minha mãe Nanã, eu peço que abençoe o meu coração, minha cabeça, meu espírito e corpo. Que aos poderes dados somente à Senhora das Senhoras sejam caridosos e benevolentes e me esconda de meus inimigos ocultos e poderosos. Minha querida Mãe e Senhora, tenha piedade do meu coração para merecer a sua proteção e caridade. A minha Mãe Nanã, eu lhe devoto minha fé e minhas palavras, e assim seja. Saluba Nanã. Nanã, deusa das profundezas do mar, de toda água, tão doce água de beber. Nanã, saluba, Nanã, buru,